Olá, turma do 8º ano do Colégio São Salvador. Sou o professor Maquel Bruno, professor de Ciências. Hoje, nós daremos continuidade ao capítulo da aula anterior. Dessa vez, nós iremos focar em climas do Brasil. Se vocês pegarem um livro didático, vocês perceberão que apenas 2 páginas do livro falarão sobre esse tema. E com certeza a aula de hoje ela estará bem mais aprofundada do que o livro didático está contemplando. Primeiro, nós vamos dar uma revisada ao que seria clima e o que seria tempo. Clima é a sucessão habitual de um tempo. Tempo é a condição momentânea da atmosfera em uma determinada região. Para determinar um clima, é necessário o acompanhamento do tempo em um período de 30 anos, normalmente. O tempo ele pode variar. O tempo ele pode ser chuvoso, o tempo ele pode ser frio, o tempo ele pode ser nublado, o tempo ele pode ser ensolarado. Nós temos 3 principais tipos de climas no Brasil. Nós temos o tropical, equatorial e subtropical. Entraremos agora nos climas do Brasil. Esse slide, ele simplesmente está mostrando que a temperatura e a umidade de uma região, ela com certeza, ela é influenciada pelas características de uma determinada região. Algumas espécies, elas vão poder sobreviver em locais quentes e úmidos. No entanto, outras espécies de plantas, elas só irão conseguir sobreviver em um clima seco e quente. Outro fator importante para influenciar o clima é a questão da evapotranspiração. Nós vimos isso na aula passada. Quando nós temos o ciclo da água, nós vemos que tanto os animais como as plantas transpiram. E essa transpiração, ela sobe para a atmosfera em forma de vapor. É o que a gente chama de evapotranspiração. Então, quanto mais plantas e animais evapotranspirarem, consequentemente, a umidade daquela determinada região, ela será maior. O Brasil, ele ocupa em torno de 6,8 milhões de quilômetros quadrados. E o interessante, 90% do Brasil, ele tem um clima tropical. De onde é que vem essa palavra tropical? Aqui nós temos a linha do Equador, acima do Equador nós temos o Trópico de Câncer, abaixo do Equador a gente tem um Trópico de Capricórnio. Então, o que é que nós temos? Vem de trópico, certo? E a gente tem Cal, que vem de Câncer e de Capricórnio, KK. Ou seja, o Brasil, 90% da sua região, ela vai ficar localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então aqui nós temos o Brasil, daqui para cima é uma região que vai ter clima tropical. Por quê? Porque a região onde ele está localizado é entre os 2 trópicos. Algumas características do clima brasileiro, a gente tem temperatura média elevada, muita chuva durante o ano, formações vegetais típicas, como florestas e diversas formações tropicais, como caatinga, cerrado e outras que nós vamos ver mais detalhes lá na frente. Isso não quer dizer que o clima e a vegetação do Brasil, ela é uniforme. Vamos entrar no clima semiárido. O clima semiárido é o que a gente tem no sertão do Nordeste, que vai até o norte de Minas Gerais. Como é o clima lá? Lá é quente, lá é seco, a chuva lá é muito escassa, é muito irregular. Nós temos lá menos de 700 milímetros de índice pluviométrico, é aqui a menor média do país. Concentram-se em 3 meses do ano, principalmente no verão. Ocorre de não chover por período de 1 ou mais anos, ocasionando as conhecidas secas. A temperatura de lá é muito alta, que pode passar de 25 graus Celsius ao ano. E o solo de lá, ele é muito infértil, além de ser um solo estéril.
tá? Então não é um solo bom para o plantio. A vegetação que nós encontramos lá no semiárido é a caatinga. A caatinga é uma vegetação onde nós vamos encontrar plantas do tipo xerófitas, ou seja, são plantas que são adaptadas a viver em regiões áridas, a regiões quentes, em regiões secas, que são os cactos, cactos que possuem muitos espinhos. Plantas com espinhos são plantas características de locais dessa região, certo? Além disso, a gente vai encontrar muito xique-xique, muito mandacaru, certo? Os arbustos e as pequenas árvores como o juazeiro, a aroeira, a baraúna, certo? E que perdem suas folhas na estação seca, que são o que a gente chama de plantas caducifólicas, que são aquelas plantas que perdem as folhas em uma determinada estação do ano, certo? Com relação ao clima tropical. O clima tropical ele está localizado no Trópico de Capricórnio, subtropical, né? Trópico de Capricórnio. Lá as chuvas são muito abundantes, principalmente no verão, que é bem quente. No inverno, lá pode ocorrer geada e neve. O índice, perceba, que sai dos 700 milímetros, como no semiárido, ele aumenta quase em dobro, mais que o dobro, vai para 1.500 milímetros por ano. Veja a temperatura, de 14 a 20 graus Celsius. As chuvas, lá nesse clima subtropical, elas são bem distribuídas, certo? Apresentam variação de temperatura, né? Temperaturas altas no verão, temperaturas mais baixas no inverno, e as 4 estações do ano, elas são bem mais definidas. Um exemplo de vegetação que a gente pode encontrar no clima subtropical é o que a gente chama de mata de araucária, né? Que são esses pinheiros. Temos também a região de campos, né? Que vão formar essa vegetação aqui, não é de grande porte, né? Que aquele chão todo formado por grama, o que a gente chama de graminhas, tá? Outras vegetações que a gente pode encontrar é a barba de bode, jaraguá, mimoso, certo? E a gente vai encontrar muito, principalmente esses campos, não apenas no Brasil, mas chegando também aos nossos países vizinhos, como o Paraguai, né? O Uruguai e a Argentina. Nesse momento, chegamos no metade da aula. E é o momento que eu chamo de momento selfie ou momento print. Caso você esteja assistindo essa minha aula neste momento, em uma televisão, você irá dar um pause no vídeo, pegar o celular e fazer uma selfie onde saia o professor top e o aluno top, que é você. Caso você esteja assistindo a sua aula do celular, pause a sua aula neste momento, faça um print. Quando nós concluirmos, você irá no seu Instagram, irá postar essa foto, esse selfie, e irá marcar @macabruno, Colégio São Salvador, hashtag fica em casa, hashtag professor top, hashtag aluno top. Seguindo adiante, nós temos outro clima que é o clima equatorial, certo? A Amazônia vem da palavra Ileia, que deriva de Amazonas, que eram mulheres guerreiras, né, que viviam. A massa equatorial ela é continental, ela é quente e úmida, fornece muita umidade e lá nesse clima equatorial, onde a gente tem na região amazônica, a gente tem várias plantas que sofrem evapotranspiração. Ela é a mais rica bacia hidrográfica mundial. Há influência também da massa equatorial atlântica no litoral. No inverno, a frente fria ela leva uma friagem até o sul e o sudoeste da região. As médias ela chega de temperatura entre 25 e 28 graus. Como lá tem muita mata, lá na Amazônia tem muita evapotranspiração, consequentemente o índice de chuva ele vai ser elevado, chegando de 2.300 a 3.000 milímetros de chuva, certo? Por ano, com um curto período de seca. Dando continuidade, a gente tem que a vegetação principal de lá é a floresta amazônica.
ela chega em torno de 45 a 50% da área do país. Trata-se de uma vegetação internacional que estende-se por áreas, que é uma vegetação que não só atende ao Brasil, mas atende a Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, estando 60% dessa vegetação da floresta amazônica exclusivamente para o Brasil. Sabemos que a floresta amazônica ela vem passando por diversos fatores de desmatamento ao longo dos anos. Inclusive, o ano passado, nós tivemos no Brasil uma queimada enorme que alcançou mais de 168 mil hectares de terra da floresta amazônica. Gente, a floresta amazônica já foi considerada antes o pulmão do mundo. Hoje ela não é mais. A floresta amazônica, ela produzia tanto oxigênio que éramos considerados o Brasil o pulmão do universo. Não somos mais. Perdemos esse título. Hoje, a floresta amazônica deixou de ser o pulmão do mundo porque a maior taxa de oxigênio da atmosfera deixou de ser produzida pela floresta amazônica e passou a ser produzida pelas algas. E outra, as algas, elas não são plantas. As algas, elas não são vegetais. As algas, elas são protozoários. Fica essa dica aí. A floresta, ela vive do seu próprio material orgânico, em meio a um ambiente úmido, com chuvas abundantes. Porém, seu solo, ele é pobre. Tem uma taxa de fotossíntese elevada, que contribui para o desenvolvimento de sua exuberância. Quais são as características, né, de lá da floresta amazônica? Plantas com folhas largas, heterogêneas, perenes, densas. Só que lá na floresta amazônica vai dividir em 3 tipos de mata, né? A gente vai ter a mata de Iguapó, onde vão ter plantas higrófilas, certo? Como, por exemplo, a Vitória Régia, como você está vendo aqui. São plantas que vivem na água, tá? Vamos ter a mata de várzea, como, por exemplo, são matas onde vão ter inundações, solos vão estar alagados, são como árvores de grande porte, né? Como, por exemplo, aqui está o cacaueiro, como também temos aqui a seringueira, que é onde nós extraímos o látex. Temos a mata de terra firme. Essa mata, né, é uma que a gente chama de mata fechada. É a maior parte da floresta amazônica, certo? As plantas que ficam embaixo dessas plantas de grande porte, elas recebem pouca luz, porque como são plantas de grande porte, percebam que o sol incide nessas plantas, mas ele não chega até embaixo, certo? O outro clima é o clima tropical úmido, certo? Que vai atender as áreas litorâneas do Brasil. Tem uma média de temperatura de 24 graus Celsius. Chuvas nesse local é muito abundante, chegando a 1.800 milímetros por ano. O clima lá é ameno durante o inverno. O que é que a gente encontra, né, no litoral? No clima tropical úmido, o manguezal, tá? Então nós temos, né, manguezal aqui em Sergipe. As raízes do manguezal são raízes externas. Percebam que são raízes que a gente chama ela de raízes escoras, né? Ela fica na água, no mangue, mas ela se sobressai da água. Os mangues, a gente diz que é uma zona de transição. O que é um mangue? Na verdade, é uma região que fica entre o rio e o mar. A água do mangue ela é uma água que a gente pode dizer salobra. Ela não é nem doce e nem salgada. O outro clima é o tropical típico, que fica na região central do Brasil, com temperaturas de 20 graus Celsius. As chuvas lá são abundantes no verão e estiagem no inverno. O índice pluviométrico lá é 1.500 milímetros por ano. Aí a gente encontra lá, né, nesse clima tropical típico, na região central do país, a gente tem lá cerrado, temos floresta amazônica, temos pantanal, temos caatinga e temos mata atlântica. Isso a depender da região, certo? Cerrado e floresta amazônica a gente encontra no noroeste e norte. Pantanal a gente encontra no sudoeste e oeste. Caatinga a gente encontra no nordeste. Mata Atlântica a gente encontra no leste, no sudoeste e no sul. Aqui está um exemplo de Pantanal. Aqui está um exemplo de Mata Atlântica. Nós temos resquício de Mata Atlântica aqui em Sergipe, certo? Inclusive eu coloquei aqui a imagem para vocês do nosso macaco sergipano, que é conhecido como macaco guigó.
É um macaco que tem um resquício de Mata Atlântica aqui vizinho a Umbaúba, em Santa Luzia do Itaí. Inclusive, é um macaco que está entrando em extinção. Temos também outro exemplo de caatinga, né? Veja que já é mais árido, mais seco, com plantas xeromórficas, né? Com presença de raiz, acho que aqui é o mandacaru. E temos, e assim a gente conclui, né, a aula sobre tipos de clima. Qual é a atividade de hoje? Vocês irão construir um mapa conceitual, desenhando na parte central da folha, em branco, o mapa do Brasil, e em seguida vocês vão puxar as setas com os climas de cada região. Vão postar esse mapa conceitual no Instagram, tira a foto, posta no Instagram, marca @marcabruno, @Colégio São Salvador, hashtag Fique em Casa, hashtag Professor Top, hashtag Aluno Top. E a data de entrega é hoje, até às 17 horas. Aqui está um exemplo, né, de um mapa conceitual da forma que eu quero. Perceba que tem um mapa do Brasil, ele está pintado com as regiões. Em seguida, puxa as setas de cada região, qual é o clima com as suas características. Quero semelhante a esse aqui, tá? Lembre que eu dei uma dica na sala. Baixe o aplicativo no celular Pinterest, que lá vai te dar várias sugestões de mapa conceitual. Quanto mais colorido, mais bonito fica. Além disso, vocês terão outra atividade, página 44, página 45. Façam um cabeçalho, não precisa copiar a pergunta, apenas as respostas. Quando voltarmos às aulas presenciais, nós fazemos a correção e o professor dará o visto. E por fim, quero agradecer a todos pela atenção. Como é bom estar com vocês dessa forma. Foi a única maneira que encontramos enquanto escola do conteúdo, do conhecimento, chegar até vocês nesse momento tão difícil que estamos passando da pandemia do coronavírus. Quero parabenizá-lo por todos os alunos que realizaram a atividade prática da semana passada do Catavento. O professor aqui ficou muito feliz, muito satisfeito, muito realizado com o resultado da atividade que foi desenvolvida. Isso mostra que vocês estão com certeza se empenhando a cada dia nas atividades. Muito obrigado. Por fim, eu agradeço pela atenção de todos e não esqueça, fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado.